Irmãos, nossa leitura hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Corinto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13. Aí você diz assim, já sei, pastor, vai ler aquele negócio sobre o amor. Não, vou não, certo? Mas vou falar um pouco dele aqui hoje, aliás, vou falar bastante dele, ok? Mas não vou me ater naqueles versos de 1 Coríntios, capítulo 13, começando no primeiro verso, e isso vai até lá adiante. Mas a nossa leitura hoje está no verso de número 11, vou repetir. 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11, ok? E eu vou ler para você. Diz assim, olha. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser um homem adulto, desisti das coisas próprias de menino. Amém. Amém. Irmãos, eu escolhi hoje falar desse tema e nós vamos falar de amor. Nós vamos falar de amor. Eu não quis ler esse trecho anterior, que é um trecho lindíssimo. Talvez seja o trecho que fala de amor mais extraordinário que a humanidade já tenha visto. E com certeza, se eu começar falando dele aqui, você vai ter versos aí de cor, certo? Eu tenho vários aqui, eu tenho esse trecho no meu coração, você tem no seu também. E Paulo, quando fala desse trecho, ele fala dos irmãos, aos irmãos da cidade de Corinto, ele está falando para uma igreja maravilhosa, uma igreja extraordinária, cheia de dons, uma igreja cheia de qualidades, mas uma igreja também problemática. Problemática que eu digo não é porque estava acontecendo nada de extraordinariamente errado ali, é que os dons espirituais, por exemplo, eram tão extraordinários ali, que a moçada muitas vezes não se entendia. E aí misturava um pouco aquela coisa da vontade do homem, da vontade de Deus, muita gente por falta de discernimento. E aí Paulo fala, nesse trecho aqui, para você entender, ele fala do que embala todas as coisas, e tudo aquilo que ele já vinha falando para os irmãos acerca da conduta cristã, da maneira como a igreja deve se comportar, da maneira como a igreja deve caminhar. E aí ele fala dessa embalagem, né? Eu quando digo embalagem, a gente fica pensando que a embalagem é o que está por fora. Não, ele está falando daquilo que embala todas as coisas. E na verdade é a essência de tudo, que é o amor. E aí Paulo fala desse amor que não desconfia, desse amor que se sacrifica, desse amor que de nada adianta você fazer milhares de coisas se não tiver amor, não adianta nada. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos procurar fazer tudo isso, vamos entender tudo isso que eu falei, mas se vocês compreenderem tudo isso que eu falei, praticarem tudo isso que eu falei, não vai adiantar nada, absolutamente nada, se não houver amor. E aí ele fala, depois de discorrer tudo isso, né, e ele chega ali no verso 7, né, dizendo que esse amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Olha, coisa linda, certo? E aí, quando ele diz que esse amor nunca falha, certo? Ele diz que esse amor é absolutamente possível. Contudo, e quando eu falo aqui contudo, não vou desfazer o que foi dito não, certo? Ele coloca aqui um componente extraordinário que diz respeito às nossas vidas aqui, tem muito a ver com o tema que eu coloquei hoje para falar aqui, que é o amor nos tempos da pandemia. O amor nos tempos da Covid, certo? Eu nem sei lá se esse título ficou lá muito legal, mas para a gente dar um contexto da atualidade, eu achei legal colocar esse tema, esse título aqui, tá legal? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, olha, estamos todos, a maioria de nós está em casa exercendo algum tipo de isolamento social, mesmo a galera que está fora de casa, volta para casa. Eu tenho muitas pessoas na igreja que comentam comigo, olha, a gente sai e a vida da gente é aquela correria do lado de fora, mas quando a gente volta para casa é um sem número de cuidados, a gente deixa os sapatos do lado de fora, já vai entrando, já deixa no corredor de casa a roupa que usou no trabalho, porque eu tenho dentro de casa uma criança, seja uma criança pequenininha ou uma criança já de idade,
tá certo? Um idoso que precisa de seus cuidados e tudo mais. Enfim, então, de alguma maneira a gente está procurando, do nosso jeito, da nossa maneira, exercer com zelo, né, os cuidados para o isolamento social. E por que não falar, né, porque a gente tem ouvido falar muito aí do pessoal que está, né, que a gente já ouve há tempos, eu não quero aqui repetir o que eu já falei antes de jeito nenhum, né, mas a gente sabe que tem gente por aí que está entendendo que esse é um tempo de amarração, que é um tempo de estreitamento. Quando eu digo de estreitamento, olha, o nosso tempo está estreito, as nossas atitudes estão estreitadas, certo? Estamos dentro de casa com a nossa família, com os nossos irmãos, no nosso trabalho, muitos têm feito, a minha esposa mesmo quando vai para o trabalho, ela diz, olha lá, tem pouca gente indo trabalhar, então os poucos sabem exatamente quem são, então de alguma maneira essa pequena quantidade de pessoas trabalhando, né, umas conhecem melhor um pouco as outras, que talvez num ambiente com muitas pessoas ficasse tudo isso muito diluído. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no fato de que o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo que ele deveria e deve, e que se espera que nós estreitemos, que nós amarremos melhor os laços. E por que não falar dos laços de amor? Tem muita gente dentro de casa perdendo a paciência, tem marido e mulher por aí abusado, chateado, certo? Porque eu ouvi uma expressão um dia desse na televisão, num desses programas, né? Nesse excesso de convivência. Vê, a palavra era essa. Eu entendo o que eles estavam dizendo. Esse tempo de excesso, certo? De super exposição à convivência de um com o outro, em muitos casos está sendo algo que não está fazendo o bem que se esperava. Essa é a realidade. E aí quando a gente vê o apóstolo Paulo falando de amor, ele fala desse verso que a gente leu aqui. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que saber agir. Nós precisamos entender o que deve ser, o que Deus espera que seja esse amor nos tempos de pandemia. Para quê? Para que esse tão falado e declamado novo normal seja um novo normal melhor, mas muito melhor, ok? Seja um novo normal absolutamente muito melhor. E aí o apóstolo Paulo joga isso aqui, ele sapeca esse verso, não fora de contexto, absolutamente dentro do contexto, certo? Para que a gente entenda que o amor é extraordinário, ele embala e é a essência de todas as coisas, mas existe um componente bem humano, porque ele estava falando ali das relações humanas, ele estava falando aqui da proximidade das pessoas, que gerava, né, aqui e acolá, gerava muita discórdia, gerava muito problema. Isso não era para ser assim. Lá em Efésios, quando ele escreve no capítulo 4, ele diz lá no verso 14 assim: irmãos, tudo isso é para que a gente não seja como meninos inconstantes, veja, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com muita astúcia enganam fraudulosamente. Vê, tá vendo? Então hoje a gente vai aqui dar um passeio nos comentários aqui e vamos falar de Bíblia. Vamos falar de Bíblia. Tá legal? Vamos ver o que a palavra do Senhor nos ajuda hoje, de uma maneira bem legal, certo? Para que esse amor que a gente procura estreitar, fortalecer nesses tempos de pandemia, seja um amor de fato, um amor enriquecedor. Não um amor que separa, mas um amor que une. E eu quando falo isso, queridos, eu pensava agora há pouco ali, eu digo, olha, não é o amor que eu estou falando entre marido e mulher somente, é também, mas é o amor entre as pessoas, entre os amigos, entre os irmãos, entre pais e filhos, filhos e pais, certo? Entre as pessoas que não se conhecem, ok? Esse amor precisa estar aí envolvido em todas as instâncias da nossa caminhada. E nesses tempos de Covid, né, em que as pessoas, vamos lá, tá todo mundo ansioso, eu estou também, tá? Eu também estou. E eu me policio muito para que a minha ansiedade não me atrapalhe minha caminhada. Eu também estou ansioso como você, estou louco para ver tudo isso acabar, estou louco para ver
Eu sou professor universitário, eu estou com saudade das salas de aula, estou com saudade dos alunos, né, da gente, desse contato com aquela galera, enfim, estou com saudade de ver os funcionários na universidade, gente que eu amo, gente que eu tenho muito carinho. Eita, saudade enorme. Você também, com certeza, está com muita saudade, entendeu? Então, a gente quer ver as coisas voltarem ao seu, né, aquele ar de normalidade, aquela normalidade. Claro, agora muita coisa vai mudar, é verdade, mas nós queremos que tudo isso volte, estamos ansiosos, mas a gente não pode deixar essa nossa ansiedade, a gente não pode deixar, né, essa ansiedade nos estressar, a gente não pode deixar essa ansiedade nos deprimir, ok? Porque os tempos que se avizinham, com certeza serão tempos muito melhores. Agora também depende da gente, certo? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, diz lá no verso 17, palavras do próprio Jesus: em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, como um menino, não entrará nele. Olha lá. Em Provérbios, diz lá no Provérbios 22:15 assim: a tolice, a falta de sabedoria, é isso, está ligado ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem coisas no amor que muita gente ainda não percebeu que precisam amadurecer, que precisam crescer, ok? Que precisam crescer bastante. E aqui, não entenda a palavra de Deus como se ela estivesse condenando a criança. Não, queridos, no coração da criança tem coisas extraordinárias. Olha o verso que a gente acabou de ler, certo? Qualquer um que não recebeu o reino de Deus como uma criança, como um menino, não entrará nele. Ou seja, tem coisas extraordinárias no coração da criança. Tem coisas extraordinárias no jeito da criança. Tem coisas extraordinárias no modo de ser da criança, no universo da criança, que são importantes para mim e para você hoje, mesmo a gente adulto, não importa a idade. Agora, também tem coisas no coração da criança, no universo da criança, no jeito de ser da criança, que precisam ser observados e compreendidos para que essas certas coisas elas façam parte do universo da criança e não mais do universo da gente que já cresceu. É isso que a gente precisa ver aqui, tá bom? Então, quais são essas coisas? Certo? Que coisas são essas que são importantes para que a gente observe, para que o amor que a gente tem pelas pessoas, e quando eu digo aqui pelas pessoas, estou falando todas elas, certo? Cada uma do seu jeitinho, né? O amor com a sua esposa, com seus filhos, com as outras pessoas que estão ao seu redor, para que esse amor seja um amor da maneira como Deus quer, para que ele de fato edifique a nossa vida. Então repare, primeiro aspecto importante, Paulo fala que quando era menino, ele falava como menino. Entendeu? Falava como menino. Aí você pode dizer assim, tudo bem, pastor, qual é o problema? Certo? Qual é a inconveniência disso? É porque a criança fala, queridos, o que vem à cabeça. Entende? A criança fala o que ela pensa. E muitas vezes, quando ela fala daquele jeitinho dela, certo? Ela não está nem um pouco esquentando a cabeça se aquilo vai agradar, se não vai, certo? Para os que são pais aqui, muitos com certeza têm histórias aí que a gente, depois de ter passado o tempo, a gente fica rindo das coisas que as crianças falam, certo? Das coisas que as crianças vivem dentro da sua casa e quando saem para a rua, certo? Acabam falando do jeito que viram, que ouviram e tudo mais, e fica ali o pai e a mãe, certo? Pagando cada amigo, só papai do céu. E depois de passar do tempo a gente fica rindo, é verdade. Mas enfim, queridos, depois que a gente é, né, adulto, depois que a gente entende as relações humanas de uma forma mais amadurecida, a gente não vai falando o que vem na cabeça, não. Muita gente está se desentendendo por aí porque está falando exatamente assim, está agindo como criança, porque fala o que vem à cabeça. Ah, mas eu só falo a verdade. Alô? Você fala a verdade que está aí dentro do seu coração, é a forma como você entende as coisas. Você precisa meditar para saber se a verdade que você fala tem a ver com os fatos, porque verdade só tem uma, é verdade. Agora, cuidado para você não ficar por aí achando que o dono da verdade é você, entende? E tem um mundo de gente por aí sendo magoada, sendo ferida, sendo maltratada,
Porque as pessoas não entendem e falam exatamente o que vem à cabeça. Em Provérbios 13:3 a Bíblia diz assim, olha só, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Ó. Lá em Provérbios diz também no capítulo 16, verso 23, o coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Ou vamos lá, que tipo de pessoa é você pelas atitudes que você toma? Lá em Provérbios 26:7, a mesma palavra diz assim, olha que coisa interessante. Como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Ou seja, querido, querida, se você tem a língua solta demais, certo? A tendência para você falar besteira é enorme, é monstruosa. Então você tem que saber aonde estão as suas atitudes. Porque o mesmo livro de Provérbios diz lá no capítulo 15, verso 14, o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará na estupidez. Então, aonde você quer ir com as palavras que você diz? Certo? O que é que você espera quando você abre a boca para falar? Porque eu já ouvi um monte de gente por aí dizendo assim, quando eu falo mesmo, meu irmão, vamos lá. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes quando você é assim, eu não sei se você pode contar muitos amigos por aí, porque eu vou lhe falar, uma pessoa que fala tudo que vem à cabeça na hora do que quer, vamos lá, eu também sou assim, fica perto de mim quem quiser, bom, vamos lá. Se você quer tocar a sua vida desse jeito, não se surpreenda se lá na frente, e bem provavelmente te prepara, na sua velhice, você vai ficar bem provável com muito pouca gente ao seu redor. Agora a escolha é sua, você que sabe. Porque a boca é sua também. Entende? Então, somos chamados, irmãos, a um amor que sabe se expressar. Somos chamados a expressar esse amor de forma adequada quando a gente abre a boca. Amém? Entendeu? O amor no tempo da pandemia, em que a gente está sendo super exposto à convivência familiar, tem que ser um amor entre pessoas que sabem exatamente, que medem o que vão falar quando abrem a boca. Amém? Isso vai ser extraordinariamente sensato quando você falar com seus filhos, com sua esposa, com os estranhos, com o pessoal no seu trabalho. Amém? Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto interessante desse trecho de Paulo, que falou muito de amor. Paulo diz assim, no verso 11, quando eu era menino, eu sentia como menino. Alô, mais uma vez. Qual é o problema de você sentir como uma criança? Certo? De você ter sentimentos como uma criança. Olha, irmãos, uma criança é sensível, certo? É legal, eu acho extraordinário isso, entendeu? E todo mundo sabe o quanto é bonito a sensibilidade e, né, a percepção de uma criança. Olha, queridos, na essência não tem nada errado aqui. Nada errado. Mas Paulo diz que quando ele era criança, quando ele era menino, ele sentia quando menino. Por quê, queridos? Não tem problema nenhum em sentir como uma criança. Contudo, a criança, ela é muito mais emocional do que racional. É por aí. E, irmãos, as pessoas guiadas somente pelos seus sentidos, elas têm uma tendência extraordinária para serem extremamente carnais. Tudo dela que ela sente. Eu senti. E se a sua percepção estiver atrapalhada, estiver errada? Que muitas vezes pode estar. Eu não vou aqui dizer que você está errado a vida toda, não. Está errado a vida inteira. Você pode até ter razão. Entende? Mas as pessoas guiadas apenas por aquilo que elas sentem, certo? Pelos seus sentimentos, certo? São pessoas perigosas sob certo aspecto. Por quê? Porque se ela está sentindo bem, se não está sentindo, e aí? Como é que fica? Certo? E a carnalidade, a Bíblia sempre está criticando, né, de uma forma sempre muito positiva, essa questão da gente, né, se você for lá para o livro de Gálatas capítulo 5, você vai ver as obras da carne e as obras do Espírito. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo.
Porque crianças, irmãos, como elas vivem muito ligadas nos sentidos, elas são fáceis de enganar. Olha lá, criança é assim, olha, se não tiver nada interessante para ela lá no shopping, ela não quer ir. Mas se você diz a ela, olha, vamos passear no shopping que a gente vai lá naquela loja de brinquedos, opa! Agora sim, vamos no shopping que a gente vai tomar aquele sorvete que você gosta. Epa! Já mudou, certo? Vamos lá. Então, irmãos, as pessoas carnais, elas são assim, são movidas pelos sentidos. E as crianças são muito fáceis de se ludibriar quando o apelo dos sentidos acontece. E a gente tem que saber a hora de dizer sim, a hora de dizer não e a hora de abrir a boca para expressar aquilo que a gente sente. Tá percebendo que uma coisa está ligada com a outra? Tem um mundo de gente por aí, irmãos, sendo extremamente seduzidos pelas areias douradíssimas do mundo, certo? Tem um mundo de gente por aí sendo seduzido assim. E o nosso amor tem que ser um amor sincero. Eu já falei uma vez aqui numa outra mensagem o que significa ser sincero, certo? É aquele amor sem defeitos. Era como aquelas estátuas preparadas rigorosamente com o ferro, com o metal e tudo mais. Então aquelas que tinham defeitos, aquelas que tinham buraquinhos, bolinhas, eles cobriam as bolhas com cera, certo? As estátuas mais caras eram vendidas, as estátuas mais caras, elas não tinham defeitos, elas não tinham cera, portanto elas eram sem cera, ou seja, sem defeito. Não tem cera, sem cera, sincero. O sincero, ele expressa aquilo que no seu entendimento não tem defeito, não tem reserva. Pronto, é isso aí, certo? A Bíblia fala em Provérbios 13, 16, diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espalha a sua loucura. Pronto, irmãos, tudo que a gente não precisa é de falta de sabedoria quando a gente é guiado pelos nossos sentimentos. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 14, agora está um pouquinho mais na frente, ele diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia, ou seja, sejam crianças na percepção e adultos no entendimento. Irmãos, um amor sadio, um amor que edifica, um amor que nós somos chamados para viver nessa pandemia, para a gente sair dela, é um amor seguro, é um amor sensato, pleno de entendimento. Amém? É isso aí. O salmista, quando nos aconselha, ele diz lá no Salmo 32, ele diz assim no verso 9: não sejam como o cavalo, como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de um cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Está entendendo como é importante? Então a gente precisa saber aonde estão, para onde vão os nossos sentimentos. Porque quando somos adultos, não devemos agir mais como crianças. Não devemos ser susceptíveis às enganações do mundo por conta do que o mundo nos proporciona. A gente está aqui convidado, todos nós estamos aqui convidados a agirmos segundo a vontade do Senhor. Amém? Terceiro aspecto importante desse trecho que vai nos ajudar a situar a nossa condição como cristãos, convidados a amar o próximo como Jesus nos amou. Amém? Terceiro aspecto importante. Paulo fala assim: quando eu era criança, eu pensava como menino. E agora? Qual é o problema, mais uma vez? Sabe qual é o problema, irmãos? É que a criança pensa de acordo com os seus interesses. Pronto. A criança não mede as consequências, até porque ela não é responsável ainda pelas consequências dos seus atos. É por isso que precisa de uma pessoa responsável por ela. Eu estava assistindo aqui no WhatsApp essa semana, mostrando os pais num supermercado com uma criança, e a menina numa trelinha, coisa de criança, mais irresponsável, e os pais não perceberam,
A menina chegou lá no setor de fósforos, certo? Ela devia brincar, botando fogo com algumas coisinhas em casa. Ela pegou no setor de fósforos e ela botou lá o foguinho, certo? Pegou uma caixinha de fósforo ali, era um desses supermercados, um tipo de atacadista, onde as coisas ficavam lá naquela prateleira em quantidade. E ela então pegou uma caixinha de fósforo e acendeu o fósforozinho ali, enfim, um fósforo perto do outro, um pegou fogo, o outro pegou e por aí foi. Não demorou muito para virar uma labareda lá e o fogo pegou no meio do mundo. Então, às vezes, irmãos, é assim. A criança quer brincar, ela não consegue entender que aquilo ali pode botar a vida de pessoas em risco. E muitas vezes a gente, como gente grande, se a gente não usar a palavra, se a gente não amar da forma adequada, certo? Aquilo que a gente pensa, dependendo do que aonde esse nosso pensamento vai nos levar, pode prejudicar outras pessoas, pode ferir as outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, certo? A criança pensa de acordo com os seus interesses, e depois que a gente cresce, a gente percebe que o mundo não está girando de acordo com os meus interesses ou com os seus, mas com os interesses de toda uma coletividade. Ó, queridos, bota a coletividade nisso. Mas vamos pensar pequeno, vamos pensar na nossa família, vamos lá, tá certo? Comece pensando na sua família, comece pensando na sua esposa, seus filhos, as pessoas que lhe cercam, seu povo, amém? Entende? Os seus pensamentos, eles são importantes. Um amor sadio, ele pensa no próximo, não pensa apenas em si. Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 15, ele diz lá, logo nos primeiros versos do capítulo, dizendo assim: irmãos, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha lá. Então a palavra é essa, nos seus sentimentos, você só está pensando em você. Quando você pensa, você só pensa naquilo que é bom para você ou você pensa naquilo que é bom para as outras pessoas? Mesmo que aquilo que você pensa, naquilo que você está pensando como sendo bom para você, talvez não seja bom para a maioria das pessoas, e de repente, será que você aceita um pouco de desconforto em prol de um bem maior das pessoas que se acercam de você? Que às vezes a gente até topa, olha, vamos lá, eu hoje estou com vontade de comer pizza, mas todo mundo na minha casa quer comer sushi, eu vou abrir mão da minha pizzazinha e vou arrumar, eu tenho horror a sushi, meu irmão, faça um esforcinho, como um pão com requeijão, pronto. Arruma um jeito, dê o seu jeito. Mas o que você não pode é obrigar todo mundo na sua casa a comer pizza, quando todo mundo quer comer sushi, você quer comer pizza. Por exemplo, se o exemplo não se viu, espero que você tenha entendido aí. Entendeu? Então é isso aí, aonde os seus pensamentos estão levando você. E eu quero lhe dizer uma coisa, queridos. Deus quer nos aperfeiçoar. O objetivo desse negócio todinho, certo? O objetivo de tudo isso, quando Paulo fala que quando era criança, agia como criança, falava como criança, pensava como criança, certo? Convidando a gente a ter uma atitude mais positiva, ele tem aqui um objetivo, grande objetivo, para que a gente tenha esse amor amadurecido, esse amor bem estabelecido. E a resposta está lá em Efésios, no capítulo 4. É simples, é completamente simples de entender. Todos nós temos um ministério, todos nós. Deus tem um chamado para cada um de nós, para mim e para você. Fique pensando que não é sim. Agora não confunda achando que você tem que ter um ministério lá dentro da igreja, mas para cada um Deus reservou um ministério extraordinário, que é você viver e proclamar o evangelho através da sua vida, ponto. Como é que você vai fazer isso? Não sei, meu irmão. Uns oram, outros ajudam, outros intercedem, outros vão para a luta, outros ficam na retaguarda dando suporte a quem está indo para frente e por aí vai. O que não falta é ministério para a gente trabalhar no corpo de Cristo, amém. Então, diz a palavra do Senhor lá em Efésios 4 que Deus deu uns para apóstolos, outros para doutores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e por aí vai, certo? E o objetivo qual era? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O objetivo é um só, é para que todos nós alcancemos a unidade da fé e ao conhecimento, segundo diz a palavra, do Filho de Deus, de Cristo Jesus, o homem perfeito,
e cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Eu quero encerrar essa reflexão convidando você a você refletir um pouquinho, tá? Mais tarde pense um pouquinho no que você, da maneira como você tem caminhado, da forma como você tem conduzido sua vida, certo? E você nota que o apóstolo Paulo disse lá no verso 11 da leitura que a gente fez, ele disse assim: mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Meu irmão, minha irmã, é uma decisão, tá certo? É uma decisão. Eu ouvi uma vez de uma irmã, ou foi de um irmão, não lembro, faz tanto tempo, de alguém que disse assim: a gente pode ser como uma criança sem ser infantil. E eu entendi, é por aí. A gente pode ser como uma criança. A criança é sincera, a criança é verdadeira nos seus sentimentos, a criança é verdadeira naquilo que diz. Nós precisamos ser assim. Precisamos expressar a verdade daquilo que está no nosso coração, a verdade. Mas precisamos fazer tudo isso com a sabedoria que vem do alto. E repare, é uma escolha. Se você prefere continuar agindo feito criança, não, vai ser do meu jeito, eu quero do meu jeito, eu já disse, e o mundo, desculpa a expressão, que se dane o mundo, tá legal? Se você está agindo desse jeito, vai aqui, vão as nossas orações para o Espírito Santo de Deus mudar você. Mas repare que é uma decisão, e essa escolha só você pode tomar, ninguém pode lhe obrigar a isso, certo? Então, esse amor maduro, esse amor aperfeiçoado, é algo que a gente pode escolher. Então, querido, querida, escolha, é com você, certo? Escolha já, porque o tempo é esse. Porque não é à toa que o Espírito Santo nos dá fruto, muitos sabores, é um fruto só, o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas capítulo 5, depois você vai ver. É um fruto só, 9 sabores. Já pensasse? Coisa linda? Qual é o fruto que você conhece que tem 9 sabores diferentes? E todos eles maravilhosos. Tá legal? Então o Espírito Santo de Deus dá frutos na gente, através da gente, através da nossa vida. Porque somente o amor maduro, ele gera boa semente. Se você abrir uma goiaba verde, ainda verdinha, aquela semente não está pronta para germinar. Mas se você abrir uma goiaba madurinha, guardar as sementinhas e plantar, você vai ver, ela germina, tá? Então, querido, querida, que a gente possa viver nesse tempo de pandemia, esse amor amadurecido, tá bom? Seja um tempo em que as famílias se unam mais, que marido e mulher se amem mais, que filhos e filhas e pais se entendam mais, certo? E, enfim, que esse seja um tempo maravilhoso. Apesar da gente ser como a gente é, porque eu não sei você, eu sei de mim. E eu sou atrapalhado, e bote atrapalhado nisso. Muito. Mas eu tenho pedido a Deus o tempo todo, para cada vez que eu der uma pisada no tomate, eu perceba logo. Eu fico uma besta tonta, sem saber o que está fazendo. Não. Se eu não perceber, eu peço a Deus que alguém abra mesmo meus olhos. E aqui em casa, louvado seja Deus. Quando a gente faz uma bobagem, a gente está logo dizendo: não foi por ali não, não é por aí não, está errado. E vamos lá. E a gente tem que ter a humildade de errando, pedir perdão, e corrigir, e vamos em frente, porque é assim que as coisas, os bons relacionamentos frutificam, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, aqui somente um pedido: que esse amor, ele seja uma verdade aqui entre nós, que a gente possa depois pegar aquela primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e a gente possa dar uma boa lida naquilo que significa o amor de verdade, mas a gente entenda que esse amor requer de nós uma escolha, que a gente desista das coisas próprias de menino, porque embora tenha muita coisa boa nas crianças, é verdade, tem coisa que na criança não cabe mais no adulto. Não queremos andar por aí fazendo bobagens, dizendo bobagens, pensando bobagens
e agindo de forma inadequada. Precisamos agir, pensar, falar, sentir como cidadãos dos céus. Nós te pedimos a bênção para que o Teu Espírito Santo forge em nós tudo aquilo que é preciso para que a gente tenha uma vida segundo a Tua vontade. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.